Começando mais um Abre Caminhos, hoje com Atos Guizardi. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, meu bem. Tudo certo? Como é que tá? Tudo bem. Tava quase brigando já no começo, né? Eu? É. Eu não. Então vai ser um programa muito polêmico, do jeito que eu gosto, tá? Perfeito. Vamos começar na paz primeiro. Primeiro vamos começar devagarzinho, né? Vamos ver se Vamos vai ser pelas na paz mesmo. preliminares. Atos, eu queria saber como que foi o começo de tudo. Aí, não o começo de tudo, mas o primeiro start que você teve, assim, ou algum movimento mais marcante aí dentro do início, lá atrás. Beleza. Eu não vim de uma família macumbeira, Tá. né? Deixando isso bem claro. Eu nasci num lar cristão, tive toda aquela educação católica formal. Depois tive uma transição ali da igreja católica para a igreja evangélica, ali uns 9 anos. E aí, quando eu, né, já tava ali entrando na adolescência, comecei a ter contato, né, ler a Bíblia por conta própria e coisa nesse sentido. Chegou um momento que eu olhei e falei assim, ok, terminei de ler isso aqui, não acredito em nada disso. E aí, né, eu sou de uma cidade no Espírito Santo chamada Marataízes, e que é uma cidade extremamente cristã, bem fanática em alguns momentos até. E ou você é cristão ou você não é nada, né? Não existem muitas outras opções assim no Tá. boca a boca. Então eu falei, bom, se isso aqui é a única opção que existe e eu não acredito nisso, então eu acho que eu sou ateu. Isso eu tinha ali mais ou menos uns 12 anos de idade. Só que quando eu fiz esse movimento de me tornar ateu, foi também quando eu tava indo me mudar pro Rio de Janeiro, entendeu? Eu me mudei pro Rio de Janeiro com 14 anos. Certo. E no Rio de Janeiro eu tive contato primeiro com banda, depois com candomblé, depois que ouvi falar de quimbanda. Já no Rio de Janeiro também comecei a ouvir sobre outras vertentes de magia, né? Comecei a pesquisar sobre magia do caos, telema, fiquei sabendo o que era goetia, tudo isso que estava no boca a boca, Sim. né? Naquela época. Sempre gostei muito, sempre fui meio nerdola, né? Sempre gostei muito de estudar. E aí eu ficava lendo sobre tudo, né? E tentando encontrar uma forma de praticar tudo isso na medida do possível. Entrei para um terreiro de Umbanda ali por volta dos 16 anos. Certo. Oficialmente eu só entrei com 18, mas desde os 16 eu já estava ali dentro. Tive um desenvolvimento curto, mas muito útil para mim dentro da Umbanda. Não cuspo no prato que eu comi, entendeu? Sim. Inclusive continuo cultuando muitas das entidades que eu tive contato nessa época, até hoje. Mas chegou um momento em que aquilo começou, aquele contexto muito influenciado pelo kardecismo, muito influenciado pelo cristianismo, começou a me incomodar muito, assim. E aí os meus próprios espíritos começaram a trazer, através de sonhos, essa ideia da quimbanda, o que eu não gostei no primeiro momento, porque eu tinha muito preconceito com a quimbanda. Preconceito, né? Porque eu achava meio cafona, entendeu? Ah, cafona? Ah, eu achava, porque você ia pesquisar o que que era quimbanda, né? E você só via ali, tipo. Coisa muito antiga, muito lá atrás, né? Não, aqueles pontos de blasfêmia que, tipo. Ah, Dizem que a macumba não pega em crente, é tudo mentira, quem manda é chuva aham. serpente. Eu ficava assim, gente, que palhaçada, né? Sim. Parece eu quando virei ateu lá atrás, que eu tava Aham. muito revoltado com a igreja, queria ficar espizinhando crente a qualquer custo. Eu ficava assim, ai que bobeira, sabe? Não sei se é isso aí que eu quero pra mim, não. Né? E parecia uma coisa extremamente opressiva, né? E a Kimbanda, ela tem um lado que é um Tem. pouco opressivo mesmo, mas os meus espíritos começaram a trazer isso pra mim. E aí eu comecei a procurar, comecei a tentar me informar melhor, comecei a tentar conversar com alguns outros quimbandeiros que tinham alguma abertura pra contato. Não fui muito feliz nas minhas primeiras procuras, não cheguei a me iniciar em nenhum outro lugar, senão na Cabula Mulemba, que é a casa onde eu sou iniciado e da qual eu sou filho até hoje. Mas conversei com outros quimbandeiros. Enfim, foi mais ou menos aí nesse movimento de busca que eu encontrei quem hoje é a minha Maganza, né? A Maganza que é a Soba Kiuba, né? A Ingrid, que é a liderança à frente da Cabula Mulemba. Foi quando eu a conheci.
Inicialmente eu nem sabia que ela era quimbandeira, a gente se conheceu dentro de um outro projeto. E aí um dia numa reunião eu falei alguma coisa sobre quimbanda, que eu falei merda. E ela falou assim, Te então, corrigiu. querido, não é assim não, tá? É assim, assim, assado. Eu falei, ué, mas como assim? Falou, não, porque eu sou iniciado desde os 13 anos de Olha idade. Eu só, falei, ela foi o primeiro movimento ali da espiritualidade, né? provavelmente. Mais firme pra trazer, pra Sim, firmar ali, né? sim. E na época ela não tinha casa aberta, não queria nem ter filho de santo. Quando eu pedi pra ela pra me iniciar com ela, aí quem manda nisso não sou eu, tem que ver com os espíritos. Tentou empurrar com a barriga pra ver se eu desistia. Olha só. Mas aí eu continuava conversando com ela. E aí, né, os espíritos autorizaram. Não fui o primeiro filho dela. Tá. Fui o terceiro, se eu não me engano. Olha um número Mas. muito bom, né? É. E aí, foi isso. Sigo ali até hoje. Você sentiu muita dificuldade pra se iniciar? Foi muito difícil pra conseguir? Ou você achou muito rápido? Como que foi esse processo de iniciação, assim? Não, porque Quando você assim. decidiu? Aí é que tá, né? Eu sou uma pessoa que eu demoro muito pra poder tomar decisões muito importantes. Sim. Entendeu? Não é que eu não seja impulsivo no dia a dia, não. Eu Sim, sou sim. bastante. Mas assim, decisões muito, muito grandes, decisões muito importantes, eu tento deixar chegar num ponto de saturação antes de dar aquele Precisa passo. afirmar, né? Claro. Então, assim, eu fiquei um ano inteiro extremamente desconfortável com o contexto da Umbanda. E a Umbanda que eu fazia parte, gente, assim, era a Umbanda Zélio de Moraes, entendeu? Nossa. Era o meu pai de santo de Umbanda, o Jorge de Paula, que é a liderança à frente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Paz. Quando ele começou a se desenvolver como médium de Umbanda, ele tinha 16 anos e ele começou a se desenvolver na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que é a suposta tenda de fundação, Uhum. né? E Zélio ainda estava vivo. Nossa. Zélio ainda incorporava Pai Antônio. A mãe do Jorge era a cambone pessoal de Pai Antônio, né? Que era o preto velho do Zélio. Então, o primeiro terreiro que eu entrei, ele tinha muito mais uma vibe de macumba carioca, com tambor, com muita erva, com muita oferenda. Só que depois houve ali uma transição nesse outro terreiro, né? Porque começou a haver uma série de perseguições à casa, e aí a casa foi fechada, e aí todos os filhos foram pra casa do Jorge, né? E aí, então assim, era o mesmo terreiro, mas com outro nome, Uhum. entendeu? Eram as mesmas pessoas, praticamente, que estavam ali, só que num outro formato, entendeu? Num formato muito mais kardecista, muito mais embranquecido. Embranquecido na liturgia e na filosofia, mas não necessariamente no corpo de membros que estavam ali. E aí aquilo me causava muito incômodo. Só que mesmo assim eu continuei um ano ali, toda segunda e quarta-feira, sem faltar. Eu saía da faculdade, eu ia. Segunda-feira era gira de desenvolvimento, quarta-feira era gira de atendimento, né? O trabalho era aberto. Então assim, mesmo desconfortável, né? Mesmo com 1 milhão de críticas, eu tava ali fazendo acontecer, entendeu? Só que realmente chegou uma hora que aquilo já tava me desgastando muito, entendeu? Pô, ter que rezar Pai Nosso e Ave Maria todo começo de trabalho, não sei se eu tô afim. Então, quando chegou num ponto que eu finalmente encontrei uma casa de quimbanda em que eu fui acolhido, né, em que eu me senti confortável de ser quem eu era, porque eu procurei outros lugares antes e eu ouvi coisas absurdas. Outros lugares dentro da Quimbanda? Ou dentro da Quimbanda. Dentro da Quimbanda. Eu antes, né, cheguei até a conversar com uma pessoa que me solta... Olha, é o seguinte, Quimbanda é um culto completamente hedonista. Então, se você vier pra cá, você tá vindo aqui só pra satisfazer os seus desejos, só pra ter os seus prazeres e acabou. E aqui você vai ter que ser homem, porque aqui até viado tem que ser homem. Falei, que bacana, né? Que acolhedor. Tem machismo? Você sente? No meio da Quimbanda? No meio da Quimbanda. Puta que pariu. Muito, né? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. É machismo, né? E aí, o ideal seria até que você depois até chamasse sacerdotisas pra falar sobre isso, porque elas vão saber falar disso melhor até. Mas mais até do que machismo no sentido de... Sexualidade. Vai além. Né? Porque não é só invalidar figuras femininas. Isso existe no meio da Quimbanda. Sim. Isso existe.
né? Inclusive, isso é um ótimo sinal, assim, para quem quiser procurar uma casa de quimbanda, é ver como é que as mulheres são tratadas dentro desse contexto. Tá. Entende? Mas também tem um masculinismo muito forte no meio da quimbanda. Porque como a quimbanda, ela... É visceral. ela é visceral, energia. só que a visceralidade, ela não é masculinista. Esse que é o ponto. Entende? Só que ela é apropriada por esse discurso masculinista. Então, como aqui como é um culto quente, é um culto que exige que você tenha ímpeto, é um culto que exige que você tenha força, né? Vai para masculino. As pessoas jogam isso para um lugar de um masculino que é só uma grande masturbação Que é um desequilíbrio machista. na verdade, né? Lógico. Né? Porque força é força bruta, né? Não. Não. Claro que não. Isso é uma coisa que eu aprendo muito com a minha pombagira. Exato. A força de um feitiço de uma mulher. Claro. Muito mais potente. Não, e não Se só ela isso. se nutrir naquele interno dela ali, se conectar com as forças. E não só isso, assim. Eu vejo, por exemplo, eu sou de Maria Navalha, né? Cara, todas as vezes que a minha pombagira tá em terra, ela vem da maneira mais doce e sorridente possível. E às vezes ela, sei lá, ela oferece uma bebida pra alguém, tá sorrindo e a pessoa tá achando que, tipo assim, nossa, tá tudo bem. E eu sei que quando ela tá te dando aquela bebida, Cuidado. ela vai fazer um inferno na tua vida. Sim. Só que ela tá ali, ó, sorrisinho na cara, você não tá nem se ligando disso. Isso. Entende? Agora, tem sim, infelizmente nesse meio, figuras que precisam ficar ali ostentando aquela... Sabe, parece um grande cosplay daquela série Vikings, entendeu? Que tem que estar todo mundo coberto de sangue, batendo no peito, fazendo o tempo inteiro. Um show de horrores. Que as pessoas se seguram muito, quando na verdade não é isso. Tem todo um fundamento por trás, né? Não, e assim, e tem espaço pra visceralidade, tem espaço pro gutural, tem espaço também ali dentro, pra né? selvageria. E é poética essa selvageria. É bem poética essa selvageria. Mas sabe, o mais assustador da quimbanda, né, o mais bruto da quimbanda não é esse momento de tô batendo no peito coberto de sangue e falando, olha a minha coleção de facas e eu, sabe, isso aí, gato. Qualquer um. Sabe, tipo, legal, você mata um monte de bicho, eu conheço um monte de açougueiro que faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa, É isso que te torna quimbandeiro. E o encantamento. E o encantamento, sabe? Né? E a capacidade de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Essas diabas. Porque é isso que é o verdadeiro horror que a quimbanda te coloca em contato. É quando chega naquele momento da sua caminhada em que não tem nada externo acontecendo e você tem que sentar, você com tua sombra, e tem que se olhar no espelho e tem que suportar olhar para aquilo que você carrega em si e que você não suporta em si mesmo. Exato. É aí que a coruja dorme. Isso que é perigoso, de verdade. A entrevista mais coerente de todas que eu fiz. Porque eu sempre quero trazer muito isso pra cá. Porque as pessoas, elas colocam todas as forças ali nas divindades, nos guias, nos exus. Tá tudo certo. Mas é pra trabalhar o nosso interno. Quem tá encarnado somos nós aqui, não é? Então, claro, a gente vai reverenciar, fazer todo o processo ancestral, tudo isso, sem esquecer dessa vida na matéria. Que a gente tá aqui e se autoconhecer, que é muito mais difícil. Com certeza. Não, com certeza. Eles servem para uma ponte, por quê? Pra gente acessar o nosso interno. Ainda mais a partir do momento que você se inicia, você se torna sacerdote de quimbanda, porque você pactua com o seu Exu e com a sua pombagira, de modo que já não existe mais separação entre o que é o Exu e o que é você, ou o que é a pombagira e o que é você. Entende? Então, assim, o espírito, ele vai ter uma capacidade de agência e de percepção muito maior do que a que você tem, mas é uma relação de simbiose muito complexa, que tentar descrever é muito complicado. Quem é quem? Entende? Não só quem é quem, mas às vezes as nuances disso mesmo. Então, às vezes, por exemplo, o seu espírito vai chegar e vai apresentar para você, vai te trazer uma informação sobre algo que você precisa saber, né? Porque seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, mas o seu espírito sabe. Sim. E ao mesmo tempo em que ele tá trazendo algo que não tem como você saber, ele também tá ali o tempo inteiro espelhando radicalmente tudo aquilo que você tá trazendo na tua subjetividade. Sim. Então é um lugar romântico mesmo, e aí romântico no sentido do movimento artístico mesmo, de você mergulhar num subjetivismo tão grande,
sabe? De mergulhar nas suas emoções, de mergulhar nas suas sombras, nas suas angústias, nas suas virtudes, nos seus prazeres. Mergulhar em si, mas não se perder nesse mergulho. Isso. Entende? É muito complexo de escrever. É muito profundo. Eu tô entendendo completamente aqui. É muito alquímico. É muito alquímico. Mas é interior. E às vezes não é só interior, não. Porque de dentro para fora, de fora para dentro. Uhum. Né? É o macro e o micro. Que a gente presencia, vivencia isso. Sim. Né? Sim. Porque todas as pessoas, elas falam de forma muito separada. Quando você coloca as entidades ali, não tem separação nenhuma. Exatamente. Né? A gente completamente... E isso, inclusive, Isso é uma boa linha divisória de maturidade espiritual, inclusive. Porque às vezes é muito fácil, né? Você chega e fala assim, não, eu tenho que fazer tal coisa porque o meu Exu mandou, eu tenho que fazer tal coisa porque a minha pombagira mandou. Não, mas peraí, você é escravo do seu espírito? Isso. Sabe? E às vezes você tem que chegar ali pro espírito e falar assim, meu bem, olha só, eu entendo que você não gosta disso aqui, mas essa vida ainda é minha. Isso. Tá? Eu entendo a sua preocupação, eu entendo por que você quer gerar essa interferência pra me tirar isso, mas eu escolho bancar as consequências da minha decisão. Entende? Total. E vai. E Exu e Pombagira respeitam isso. Entende? Porque eles são isso. Eles são isso. Eles são a quebra. Exato. Eles não são a emancipação, a liberdade, né? Eles não trabalham isso, inclusive. Então eles vão respeitar isso na gente também, claro. Né? Então tem que saber dialogar tanto com o seu interno quanto com essas forças também. Mas não ser escravo também e nem escravizar. Sim. Sim. Porque são duas coisas que a gente... Eu lembro uma vez que a minha pombagira ficou inquisiladíssima com uma pessoa que fazia parte do meu convívio e eu ficava tipo assim, cara... Pô, então... Porque minha pombagira não gosta dessa pessoa, então eu também não tenho que gostar, mas eu gosto tanto dessa pessoa, como é que eu faço que não sei o quê? E ela chegou pra mim e falou assim, meu bem, olha só, quem tem problema com essa pessoa sou eu, não é você. Isso, o meu problema com ela, quem vai resolver sou eu. Isso. Vai viver a tua vida, entendeu? Gasta a sua onda, entendeu? Porque na hora certa eu vou cortar o que tiver que cortar. Ah, então tá bom, que alívio. No fim das contas tava certa, né? De não gostar da pessoa, mas... Também tá maturidade, né, Atos? Claro. Pra chegar nesse ponto, assim, de entender até onde vai o espírito, até onde vai você, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Eu posso fazer tudo. Sim. Eu penso aí, quem tá encarnado aqui sou eu. Uhum. Concorda? Concordo. Claro que eu vou pagar o preço para essas escolhas ali. Sim. Mas também eu posso trocar ideia. Não, negociar, né? Isso, exatamente. Tudo é barganha, tudo é troca. E não é negociar com o espírito, isso é importante ser dito, que a gente fala que Exu sabe barganhar, Exu sabe negociar, e sabe mesmo, Sim. Né? Mas não é assim, Exu, eu sei que você tá dizendo não pra isso, mas se você disser sim, eu vou te dar isso, não. Vou te dar uma galinha, vou te dar sabe, seu Exu tá morrendo de fome, sabe? Teu Exu é alcoólatra, o que é, assim? Sabe, é por uma garrafa de uísque que seu Exu vai se vender? Não, a barganha, a negociação que a gente fala é de conversar com o espírito e ajustar formas. Os meios dessa relação do tipo assim, ó, beleza, isso aqui não tá do seu agrado, mas se eu fizer tal coisa melhor pra você, beleza. Isso. Então, até aqui eu vou, até aqui você não se mete e tudo mais. Porque é uma pessoa, no fim das contas. Isso, ele é um espírito. Então, olha, Exu, eu faço isso aqui, ok. Então se abre os caminhos pra cá, né? Em contrapartida, eu mudo tal comportamento, eu vejo tal coisa, porque a gente é conectado. Então a negociação é assim, não é moeda, não é frango, não é bicho. Que são o quê? São movimentações energéticas que podem facilitar nesse interno também e no interno deles. E mesmo assim também tem aquele momento... E aí esse é quando a barata voa mesmo, aí todo mundo sai correndo. Que não dá também pra fazer, né? Nem tudo. Nem tudo dá pra barganhar. Nem tudo dá. Nem tudo dá pra barganhar. Eu lembro uma vez que... Uma vez minha pombageira chegou e falou assim, tira essa pessoa da casa. É uma filha de santo minha. E eu assim, minha mãe, calma, ela é teimosa, mas vai dar certo, nananã. Ela tira, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz assim, tal, beleza. E aí, se não mudar, eu tiro ela, tá bom? Isso, dá mais uma chance. Beleza. Ela, tá bom. Fiquei um mês inteiro sem atender ninguém, assim. Eu não atendi um cliente. Olha, fechou tudo. Nada.
Aí eu falei, minha vida financeira só vai voltar a fluir quando eu tirar essa pessoa da casa, né? Aí Ambote, tudo aberto. Falei, ok. Eu fui e tirei. Mesmo assim, nada andava. Uns 3 dias, assim, que eu tirei a pessoa da casa e mesmo assim ainda tava ruim. Aí eu fui lá, acendi uma vela, botei a cervejinha, falei, minha mãe me desculpa, eu entendi. A Isso. senhora nunca me fala não. E aí quando a senhora me fala não a primeira vez, eu tento barganhar. Eu não vou fazer mais isso. Eu entendo que existe um motivo, pipipi, popopó. Aí beleza, aí eu pedi desculpas. Eu saí da cabula, juro, eu saí da cabula, eu fechei 2 consultas. Olha que legal. Eu olhei e falei assim, ok, entendi o recado. E aí, passou, sei lá, uns 2 meses assim, eu descobri que essa filha de santo, ainda dentro da casa, tava vazando informação pra outro terreiro, Nossa. tava... Passando fundamento, passando as coisas. Não ali. passando fundamento não, porque felizmente não deu tempo de eu ensinar muita coisa pra ela, que não. Bom. Ela- Menos mal, né? Ela só se iniciou, só virou mona e já correu a gira dela. Mas tava falando mal de pessoas da casa pra pessoas de outro terreiro, entendeu? Inclusive o dinheiro que ela daria pra iniciação dela, ela já tinha dado pra outra sacerdotisa, né? E continuava sendo minha filha de santo e Olha. não falava comigo, né? Então assim, já tava tudo certo pra ela se iniciar com outra pessoa, mas oficialmente ela ainda tava ali, entendeu? Mas só no seu campo. Né? Pois é. E Só aí, deixando energia. pois é. E aí, como Maria Navalha não dá. Já corta logo. Não, e aí o que que acontece? Essa outra mãe de santo que ela deu o dinheiro da iniciação, pegou a grana, bloqueou ela, meteu-lhe um Sumiu. golpe, Olha sumiu no só. mundo e não iniciou ela. Justíssimo, né? É super justo. Super justo. Quando a gente fala de espíritos, né, de entidades, a gente entende então como espíritos, né? O que a gente estava conversando aqui, eu só vou estender um pouquinho, porque é muito interessante. É saber se relacionar com esses espíritos. Não tem um padrão. Bate-cabeça, um exemplo. Ou faz isso, faz aquilo. Tem uns que não gostam, tem uns que é assim, tem uns que são assados. Não necessariamente o que ele gosta, que é o correto. Tudo é relação. Não, Você quer falar um pouco mais? e é bem isso mesmo, né? Na verdade, assim, qual é a maior habilidade que um quimbandeiro tem que desenvolver? É a capacidade de ter boas relações. Isso. É porque quebra muito ali o engessado. Uhum. Não falando mal da Umbanda, mas é muito engessado. Os comportamentos, tudo tem um porquê. Eu entendo ali, dentro daquele sistema, dentro daquela egrégora. Né? Mas quando você expande um pouco mais, você passa a ver assim, ó, a pessoa cara a cara como que ela é. Aqui você é um entrevistado diferente dos outros, então eu posso falar de uma outra forma. Cada pessoa é cada um. Não tem um padrão, não vai ficar. E cultos diferentes também têm propostas diferentes. Isso, né? e atua com forças Diferentes distintas também, para exatamente. fins distintos. Exatamente. Com todas têm a mesma importância. Exato. Tudo tem a importância ali, né? Claro. O que deixa de fazer sentido vai... desaparece. Né? Quem tá lá é pra tá. Concorda? Eu acho que quem tá nesse Concordo. caminho é pra tá. Você não veio pra Quimbanda, você não está na Quimbanda. Por acaso. Tem aí questões muito profundas que eu não vou nem tentar falar, conhecimento raso. E às vezes nem a gente que tá ali naquele contexto tem total a dimensão visão do que é esse reencontro de uma ancestralidade feiticeira contigo, sabe? Isso. Eu falei bastante até da navalha, mas, assim, por exemplo, um dos meus Exus tutelares, né, é Exu cigano. E é muito louco como que ele apareceu na minha vida, por exemplo. Porque quando eu comecei a me aproximar da Umbanda, certo. também foi né, através de uma amiga. E essa amiga, né, a mãe dela, a família dela tinha muito contato com uma família de ciganos Calon, que é uma etnia do povo cigano. Do povo. Sobretudo ali que ocupou a região da Península Ibérica, Portugal, Espanha, enfim. Então a gente trocava muita ideia com eles, né? Fazia parte ali dos eventos ali do círculo de amizade. E eles decidiram, dado momento, abrir assim, um grupo, né, para ensinar magia e feitiçaria cigana conforme eles tinham aprendido quando eles ainda estavam no acampamento. Tá. Né, aprenderam com as avós e com os pais, e eles queriam passar isso para algumas pessoas, assim,
Pessoas muito seletas que faziam parte desse grupo. E beleza. E assim, eu fui. E eu fui porque eu tinha interesse de aprender magia, tinha interesse de aprender feitiçaria, mas eu não tava sabendo muito bem por onde começar, né? Então eu fui. Mas assim, vou dizer pra você que desde o começo esse universo cigano sempre me encantou. Cara, não, entendeu? Até porque o que se chama de manifestação de espíritos ciganos na Umbanda, cara, uma grande caricatura. Um arquétipo só, né? Não é nem um arquétipo, é um estereótipo. Né? Não é nem um arquétipo, é um estereótipo. Você conhecer ciganos de fato, sim, né? É outra coisa completamente diferente daquilo meio ali. Marginal um pouco até, né? Não, tem uma pegada 100%, que não que seja ruim, eu adoro isso. Não, é marginal porque eles são marginalizados. Isso. Porque a sociedade os empurra pra margem. A palavra, marginal mesmo, excluídos ali. Sim. Totalmente. Você vê que é realmente marginal. Por exemplo, você vê, há pouco tempo atrás, você tinha... a Polícia Militar do Estado da Bahia estava junto com os jagunços de uns coronéisinhos de lá, organizando chacina de grupos ciganos ao longo do estado inteiro. Olha só. Entende? De cercar o acampamento e de matar criança. E de matar mulher. Entende? Isso aí, cara, quando você mata mulheres e crianças, o teu objetivo é exterminar aquele grupo. Entende? Então tem um que aí de fundo, né? Exatamente. E aí a gente tá falando disso hoje, no Brasil de hoje. A gente não tá falando de um pogrão no Império Russo. A gente não tá falando da ditadura militar. A gente não tá falando da Inquisição Portuguesa. Não, a gente tá falando do governo da Bahia no século XXI. Entende? Sim. Então, assim, aquele estereótipo do cigano que se via ali no terreiro de Umbanda e nas tiçaras... uma grande palhaçada, entendeu? Nunca levei fé naquilo, não. Tá muita beleza, muito estético ali, né? Muito clean, né? Tipo, não, porque o espírito cigano, muito ele é muito iluminado, aí muito, ele não come carne. Gente, cigano, vai no acampamento cigano que eles mais fazem churrasco. Sabe? Até o povo que sabe fazer festa, inclusive. Isso. Então, assim, aquilo pra mim nunca fez muito sentido. E aí um dia a gente foi fazer um ritual com esses ciganos Calon que são meus amigos, e num dado momento foram feitas umas oferendas, foram feitos alguns rituais, uma espécie de batismo, enfim. E aí chegou uma hora que a gente ia ali na fogueira e a gente fazia uns pedidos, né? Você jogava umas oferendas no fogo e fazia os seus pedidos ali. E aí a única coisa que eu falei foi, olha, eu não pedi pra estar aqui, tá? Nunca quis me aprofundar nesse universo, mas eu tô gostando. Olha. Então, assim... faz o que vocês acharem melhor. Eu joguei minhas oferendas no fogo e foi a primeira vez que eu incorporei aquele espírito. E, enfim, foi uma incorporação muito louca, porque assim, eu não sei dançar, eu tenho 2 pernas esquerdas. Sério? Mas ele dançou de uma maneira impecável. E aí, passou. Quando eu fiz o meu jogo pra me iniciar em Quimbanda, deu que eu era de Exu Cigano e na época a minha maganza nem sabia dessa história. Caramba. E eu, por muito tempo, ainda achei que eram coisas diferentes. Não, Exu Cigano é uma coisa, aquele cigano que eu recebi lá era outra coisa. E aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, não, gato, sou eu mesmo, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo mesmo departamento. Confirmou. Fica tranquilão aí. Ok. Então, assim, é uma egrégora que se aproximou de mim sem que necessariamente eu fosse atrás. Sabe? Olha que foda. E eu tenho vários momentos assim, né, na minha caminhada, né? Quimbanda não é a única iniciação que eu carrego, eu tenho iniciação em outros cultos também. E eu me lembro, sei lá, eu pesquisando sobre determinada linhagem de bruxaria tradicional. E eu falei, nossa, muito foda isso aqui, que não sei o quê. Nossa, quem sabe um dia, aí você manda e-mail pros caras, os caras nunca respondem. Aí passaram, sei lá, 2 anos e aí... não, tá aqui, você vai ser iniciado nesse negócio também. Beleza, não, e da onde que é? Não, então já ouviu falar naquela linhagem tal de bruxaria? Eu falei, mentira, olha, aquela que 2, 3 anos atrás eu tava interessado. Então, assim... não é pra ser. As coisas fluem. As coisas fluem. As coisas se encaixam, né? Se encaixam. Claro que também não dá pra ficar ali deitado eternamente em berço esplêndido aguardando. Você tem eu acho que
É se você coloca no caminho. Vai vibrar- praticar, vai fazer. vibrar aquilo. Que aí, como um ímã, você Isso. começa a puxar pro seu campo, né? Exatamente. Você vai trazendo, vai dando pequenos passos ali, se Ex- magnetiza daquilo, que vai vir, né? Exatamente. Vai se tornando que vai vindo. Vai se aproximando. Tá. Uma outra pergunta, agora a gente vai entrar naquela parte polêmica, Ih, que a gente... sem citar nomes. sem citar nomes. Pra evitar aqui. processo. Eu tava falando de uma tal de macumba aí, que eu queria até ir pra fazer um curso. Eu tô aqui como um aprendiz em várias coisas, você sabe, né? Eu sou cientista, mas sempre tô aprendendo um pouquinho com cada convidado. É muito novo pra mim algumas coisas, Uhum. tá? Não tenho vergonha de falar. E eu tava falando daquela tal macumba. Então, Eu quero que vamos você lá. fale, dentro do que dá pra falar, pra gente não se comprometer. Vamos ver. Vamos falar, deixar mais fácil, assim, pra gente falar. Se vende muita coisa pela internet, eu acho que fica muito fantasioso. Uhum. Muitas coisas da forma como é colocado, e se criam certos nomes que são muito bonitos, ou se apropriam de algumas raízes, Uhum. macumba X, Y e tal, o que sonoricamente ou até mesmo culturalmente, pra quem não conhece, traz uma identificação instantânea. Nossa, macumba tal. Sim. Ó, tem uma raiz ali. Ó, eu vou fazer. O termo macumba, ele é interessante, né? Porque, assim, macumba, né, tem o instrumento, né? Sim. Que é uma espécie de reco-reco mesmo. E aí, por muito tempo, o pessoal dizia assim, não, chamam tudo de macumba porque tocavam esse instrumento ali. Isso é questionável hoje em dia, Tá. né? O Luiz Rufino e o Luiz Antônio Simas, eles têm essa tese de que Kumba, se eu não me engano, em Kikongo, Kimbundo, designa um poeta feiticeiro, e Macumba seria uma reunião de poetas feiticeiros. Tá. Né? Mas assim, o que a gente sabe sobre isso, de modo geral, desse termo aparecendo, é relacionado à macumba carioca. Macumba carioca que é um termo de época, né? É um Isso. termo histórico. Histórico. É um Marco. termo, é um marco histórico, né? Ele é utilizado para descrever um fenômeno já encerrado no tempo. Uma época, uma data e um movimento. Isso, é um movimento, e assim, e o que é interessante também de dizer sobre isso, né? Pelo fato de ser um movimento, é que nunca foi um movimento organizado, Isso. entende? O que se chamava de macumba carioca, e aí é um termo do século XIX, que vai até um pouquinho do século XX, mas ali já na primeira década do século XX esse termo já começa a ser abandonado, muito por conta da anunciação da Umbanda, feito pelo Zélio de Moraes. Não tô dizendo que o Zélio inventou a Umbanda, Sim. mas negar Repaginou. Repaginou, deu um nome bonitinho. que aquilo ali Ficou tudo muito que aceito, aquilo ali né? passou a régua e existia uma macumba antes de 1908 e uma macumba depois de 1908, isso é fato. Deixou clean, estético, bonito. Deixou clean, deixou estético, deixou palatável Aceitável. para aquela classe média fluminense que queria fazer parte da macumba e não podia. Tá. Mas macumba nunca foi um culto em si, né? As pessoas elas não eram iniciadas em macumba, Sim. né? O termo que a gente utiliza para isso, né, cientificamente, é que é um conjunto de práticas heterodoxas. Sim. Que quem via de fora falava que era tudo a mesma coisa. Isso. Entende? Então, assim... É porque até tava, né, aqui por ser Brasil e ter toda essa colonização, todo esse movimento aí. Sim. Então tava todo mundo junto e misturado ali no mesmo moio, mas cada um fazendo com a sua particularidade. Sim, Eram várias. mas, por exemplo, é que quando a gente fala hoje em dia, fulano é iniciado no candomblé, fulano é iniciado na Umbanda, fulano é iniciado na Quimbanda, fulano é iniciado no Ifá. Esses cultos, eles têm, bem ou mal, uma organização. Uma estrutura. Eles têm uma estrutura litúrgica, eles têm uma estrutura cultica que é fluida, porque não são religiões ortodoxas. Sim. Né? O Ifá até é, mas por causa da influência islâmica que ele carrega. Mas no caso do candomblé, da Umbanda e da Quimbanda, não tem uma ortodoxia, né? Ortodoxia é o quê? Uma opinião correta de como deve ser Do feito. que é, o que não é, de que forma que faz ou não faz. Cada Exato. um faz do seu jeito. Cada família, cada linhagem adapta aquela prática, mas
quem faz parte do culto se entende como parte de X e não de Y. Tá. Então, se eu sou da quimbanda, eu identifico como alguém que faz parte do culto de Exu e Pombagira. E a minha quimbanda, por ser Congo ou Angola, eu sei que ela é muito diferente da quimbanda Nagô, do fulano, da quimbanda Mussurumim, do ciclano, da quimbanda brasileira. Mas todo mundo concorda que nós somos da quimbanda. Então tem esse Sim. termo guarda-chuva, que todo mundo se coloca debaixo dele. Mas aqui dentro, um pardieiro. Só vai saber quem tá, realmente conhece, quem tá dentro, quem pertence ali. Exatamente. Vai saber identificar. Exatamente. Agora, macumba não é isso. Macumba nunca foi isso. Nunca foi um culto centralizado. Nunca foi um culto organizado dessa forma. O que você tinha eram muitas práticas, Muitos movimentos. muitos movimentos Resistência. que Também. desempenhavam um papel de resistência com certeza, né? E essas muitas práticas muito diferentes, elas eram vistas por quem estava de fora como macumba. Então, por exemplo, tem um livro do Machado de Assis chamado Esaú e Jacó, Tá. que é um livro que se passa ali no Brasil Império. Né? E o livro abre com essa mulher que ela era da elite carioca, ela queria engravidar e não conseguia. E aí ela sobe o morro do castelo para se consultar com a cabocla. E a cabocla era uma mulher mestiça de origem indígena que se sentava numa mesa com um galho de arruda atrás da orelha, enquanto um violeiro ficava atrás tocando uns acordes de violão. E ela ia e falava coisas e tudo mais, mas assim, não tinha tambor, não tinha incorporação, não, ela simplesmente falava. Mas, assim, e se o Machado de Assis está descrevendo isso no século XIX, é porque esse movimento existia. Sim, né? com certeza. Porque Machado de Assis não escrevia alta fantasia, né? isso. Não escreveu Harry Potter, ele escreveu, sabe, Dom Casmurro, é outra pegada. Então, assim, existia esse movimento. No século XIX, a gente tem também o Juca Rosa, né? Ou Tata Quimbombo. Tá. Aí olha o nome, inclusive. Que incorporava um espírito chamado Pai Vencedor, que botava um colar cheio de penduricalho, um cinto cheio de penduricalho, uma roupa vermelha e preta, começava a beber cachaça e cuspir cachaça e fumar charuto, e diante de um altar com um monte de vela e o livro de São Cipriano, e ele ia e fazia um monte de coisa, e essas duas coisas são macumba carioca. Tá. Por quê? Porque é no Rio de Janeiro, então é carioca, Uhum. e Não tem um grupo. era tudo chamado de macumba, então é macumba carioca. Mas não existia, assim, uma liturgia específica, não existia uma estrutura cultica, isso não estava centralizado, isso não estava definido. Tá. Na verdade, se a gente quiser ser um pouco mais anterior, a gente tem no Brasil Colônia um movimento chamado de Calundu, que se formou, se fomentou mais ou menos ali na região de Sabará, em Minas Gerais. Aquilo se espalhou por Minas Gerais como um todo, ali por causa da época do período de exploração do ouro. Isso foi para o norte do Espírito Santo, e no norte do Espírito Santo, ainda no cenário rural, gerou o culto de cabula, e também se espalhou para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, isso se adaptou para o ambiente urbano. Sim. E ali isso foi chamado de macumba. Então, o que no século XIX se chamava de macumba eram os movimentos completamente plurais, espalhados, disseminados, Pipocando, né? de práticas que vinham do Calundu e que se adaptaram ao cenário urbano do Rio de Janeiro. E que alguns nem sobreviveram. Não, a maioria não Não sobreviveu. sobreviveu, não se reproduziu. Exato. Foi muito único, né? A maioria não Então- sobreviveu. Então, assim, quando você tem a anunciação da Umbanda pelo Zélio de Moraes, em 1908, e aí é a anunciação da Umbanda do Zélio de Moraes. Porque existiam outras Umbandas. Bonita. Né? A banda bonita. A Umbanda clean. Que tem seu valor também. Tem seu valor, mas é esteticamente mais aceito, Claro. né? Quando isso acontece, você tem então um movimento de aquilo começa a ganhar muita visibilidade, né? Com muita gente começa a aderir, tanto que em pouco tempo ele já tinha fundado as outras 6 casas, né? E aí
o que acontece? Quem se aproxima desse viés da Umbanda começa a utilizar esse nome. E muitos dos que tocavam aquela macumba e que querem dar um verniz mais religioso, mais organizado, vai se autodenominar Umbanda. Sim. Quem rejeita essa proposta de branqueamento passa a se autodenominar Quimbanda. O feiticeiro. O feiticeiro. Entende? Também nesse movimento aí tem a chamada Omolocô, né? Que aí é um fenômeno à parte, mas que também tá nesse caldeirão. Entende? Entendi. Então, assim, muita gente vai se aproximar desse viés da Umbanda numa tentativa de se tornar mais palatável, porque a Umbanda que o Zélio de Moraes começa é uma tentativa de pegar tudo aquilo que era macumba carioca e organizar, e centralizar. Né? Que teve a sua importância. O Zélio era militar, né? Sim. Militar gosta dessas coisas, bota tudo em caixinha. Sua importância também, eu acho que pra chegar na grande massa ali, lá espiritualmente teve algum movimento aí, né? Que foi necessário. Agora, voltando aqui para nós, no nosso momento presente, a gente tem que abrir esses caminhos para que essas vozes, né, ancestrais, e isso que você está falando é muito rico, de trazer informação, cultura, trazer fatos reais e não apagar a história mais. Claro. Né? Naquele momento, de repente, foi aceitável e tal, mas eu acredito muito em ciclos, né? Então, é muito importante sua presença hoje aqui, as suas falas, eu achei, são maravilhosas, porque trazem o que eu busco. É a gente trazer orientação mesmo para as pessoas, direcionamento com verdade, com coerência. Para as pessoas não ir só pelo achismo ou pelo fictício. Ali, quando as pessoas vão muitas vezes, né? Tudo tem fundamento, tudo tem história. Tudo começou, né? Há um tempo atrás ali e tem registros. Perfeito. Então é legal trazer tudo isso com tanta base, assim. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu quero que agora você fale, a gente acabou nem falando muito, mas eu quero que você fale sobre os seus trabalhos. Então, você é Tata, você faz as iniciações, né? Quem quiser falar com você, aí tem o jogo, tem o oráculo, né? Atos, você quer falar um pouquinho? Vamos lá. Eu sou sacerdote de Quimbanda Congo e Quimbanda de Angola. Tá. Ok? São duas tradições de Quimbanda que reivindicam uma centralidade banto no culto, né? Então, o que é uma centralidade banto? A gente reivindica a herança dos negros africanos da África Central, região de Congo e Angola, como a principal base e a principal contribuição cultural para a formação do culto de Quimbanda. Óbvio, tem influências da feitiçaria ibérica, tem influências marginais, iorubás, tem influências dos próprios povos ciganos, como a gente comentou, tem influências culturais das mais diversas, né? Indígenas, pra caramba, mas... Perdão. Eu tô me recuperando de uma gripe. Você vem representar muito isso. Você percebe o que eu tô te falando? São porta-voz dessas vozes aí todas. Pô, né? É uma responsabilidade. Você consegue ler isso? É que eu leio a mais, assim, no campo espiritual, assim. Você consegue perceber? Como assim? Isso? Que você é um porta-voz Sim. dessas vozes todas. Não é só a iniciação, não é só as práticas, as coisas ali. Tem coisas a mais aí. Sim. Né? Espiritualmente eu não vou abrir tanto, porque senão eu vou estar Não, e é o meu nome, né? Minha digina. Minha digina na Quimbanda de Angola, Mukunji, significa mensageiro. Olha aí. Tá vendo? É um sacerdócio regido por Impambunzila, que é o inquice da encruzilhada, do caminho. Eu consigo decodificar, tá vendo? Olha. Eu consigo puxar. E eu não sabia do significado, mas eu li no seu campo. Que realmente vem com essa energia de enviar, de trazer, de dar voz, de abrir caminhos também. Essa é a proposta. Isso. Essa é a proposta. Continua falando do seu trabalho. Então, eu sou sacerdote da Cabula Kassanji, que é uma comunidade quimbandeira que fica sediada no Rio de Janeiro. Mas não é porque a sede é no Rio de Janeiro que você precisa ser do Rio de Janeiro para ser filho da casa. Eu tenho filhas em São Paulo, eu tenho filho na Suíça, sabe? Eu tenho filhas no Rio de Janeiro. Então, assim, na verdade, o bonito do nosso modo de organização é justamente que você pode estar em qualquer lugar do mundo
E todas essas teias, e todos esses pontos vão se conectando, se interligando. E a gente consegue criar esse grande circuito de engunso, de força, né? Legal. Quem quiser marcar um jogo comigo pra saber se tem caminho pra se iniciar na minha família, ou, sei lá, só quero marcar um jogo porque preciso de um direcionamento, ou quero saber quem é meu Exu, minha pombagira, ou quero fazer algum trabalho, pode marcar um jogo, né? A gente marca a consulta. Pra quem quer se iniciar, a consulta pra quem quer se iniciar e pra quem quer fazer algum feitiço. Sempre tem que passar pela consulta. É sempre o primeiro passo, né? Sempre o primeiro passo. Tá. Quem quer fazer algo de verdade com profundidade, né? Exato. Então tem que ter respostas ali. Um médico não vai te levar pra mesa de cirurgia sem uma consulta certo. prévia, sem uma anamnese, sem uma análise completa do teu quadro. Então, tem que passar pela consulta primeiro. Muito bom. E aí, a partir da consulta, a gente conversa sobre os próximos passos. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por isso que tem a importância do oráculo ali. Com certeza. Com certeza. É isso. Atos, gratidão, passou muito rápido, gostei Passou muito. mesmo. Espero que tenha outros aí. Eu quero trazer as meninas depois. Vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Vai ser fantástico. É isso. Gratidão, querido. Obrigado, meu bem. Axé. É nosso. Valeu. Valeu.